A ciência atravessa o tempo, a tecnologia também. Junto dela vem a inovação. Ciência, tecnologia e inovação. A palavra-chave para um país que pensa em desenvolvimento e o bem-estar social. Uma série que contaremos vida e mostraremos o que essas pessoas fizeram pelo mundo da ciência e pelo mundo em geral. E hoje o bate-papo é super interessante. Falaremos sobre um importante tema que o mundo inteiro quer saber: as pesquisas e as inovações em resíduos sólidos. E melhor do que ninguém, um renomado pesquisador brasileiro que sabe explicar muito bem o que vem ser essa área e as pesquisas e inovações que estão sendo feitas. Professor Valdir Schausch, por gentileza, o que está sendo feito em pesquisas e inovações na área de resíduos sólidos no Brasil? Na área de resíduos sólidos, as pesquisas que estão sendo desenvolvidas de uma forma assim, mais geral, a gente tem que dar uma destacada em alguns tipos de resíduos. Por exemplo, resíduos domiciliares, esses resíduos que a gente gera todos os dias nas nossas residências, né, eles têm a primeira função é da gente fazer a coleta seletiva desses materiais. Agora, de inovação com relação a esses resíduos domiciliares, a gente tem a implantação de logística reversa, de vários dos materiais, como pneus, eletroeletrônicos, agrotóxicos, né? Essas pesquisas elas estão sendo desenvolvidas para que a gente implante, que as pesquisas, no nosso modo de entender, elas devem ser teórico-práticas, né? Não fica na teoria, óbvio que você tem que conhecer a teoria, mas você tem que colocar isso daí em prática, né? E das inovações, por incrível que pareça, que a gente poderia fazer agora, né, com relação à nossa área de resíduos sólidos, contando com todos os resíduos que a gente tem, né, que a gente tem que estudar. Eu só citei o resíduo domiciliar porque é um resíduo que mais assim está conosco, né, no dia a dia das pessoas, né. Esses resíduos eles devem ser estudados no sentido de colocação em prática da nossa política de resíduos sólidos, né. Nossa política de resíduos sólidos existe desde 2010, mas ela ainda carece de vários pontos para que a gente possa colocar em prática. Agora, eu estou te falando isso, Kleber, com relação a, por exemplo, o que existe na área de resíduos sólidos é interessante, porque a gente precisa fazer algumas pesquisas práticas que não são coisas do outro mundo. É colocar dois termos que a gente sempre tem, que são de gestão e gerenciamento. Gestão é você pensar, né, no que você vai fazer, e gerenciamento é aquilo que você pensou, você colocar em prática. Então, na área de resíduos sólidos, a palavra inovação, ela tem um início, que é de você colocar algumas coisas em prática, né? Outras áreas, elas já estão em inovação com muito mais profundidade. A área de resíduos sólidos, no meu modo de entender, a gente teria que colocar em prática o que a lei já diz que a gente deve colocar em prática. Então, no Departamento de Hidráulica e Saneamento, um grupo pensa muito nessa área, o NEPER, onde na coordenação sempre estará o professor Valdir Schausch com seus pares. E o professor Valdir Schausch, para quem não conhece, é uma pessoa muito carismática, mas muito trabalhadora. Não só na inovação, na tecnologia e nos valores que a gente precisa para a sociedade brasileira, Valdir Schausch tem uma história bonita para ser contada. Professor, você é nascido onde? Fala um pouquinho da sua história de vida, seus pais, fala um pouquinho deles. Pois não, isso é uma maravilha, né? Eu sempre que fui, quando eu comecei a estudar, na minha época tinha isso. Eu até vou falar uma coisa, né, Kleber? Porque quando eu falo para os alunos, eu falo, estou falando das datas certas, hein? Então foi na década de 60 que eu, ao invés de fazer o científico, eu fiz curso técnico de Química. Isso lá em Santos, né? E que na época, na década de 60, 65, 66, tinha muita carência, que inclusive hoje também tem carência do pessoal técnico, né? Aí depois eu fui fazer engenharia química, fiz o curso técnico médio, né, de química, depois fui fazer engenharia química, e depois da engenharia química eu trabalhei em São Paulo durante algum tempo e fui para a Faculdade de Saúde Pública, né?
E lá na Faculdade de Saúde Pública tem um pessoal que o professor Samuel Murgel Branco, que foi meu orientador de mestrado, o professor Samuel estava aqui em São Carlos. E por incrível que pareça, até que sua pergunta foi muito interessante, né? Por incrível que pareça, aqui no departamento, isso há 43 anos atrás, o pessoal já vislumbrava que precisava de alguém de resíduos sólidos. Porque quando a gente fala em saneamento, se pensa logo de imediato em água e esgoto, né? Que é até o normal. A drenagem está um pouco ainda, o pessoal não... Né? Mas resíduos sólidos, então, nem se falava. Há 43 anos atrás, 42, nem se falava. E eu vim para São Carlos para montar a área de resíduos sólidos. Fui muito bem recebido por todas as pessoas, né? E aí comecei a fazer mestrado, doutorado, tudo na área de resíduos sólidos, livre docência, pós-doutorado. Tive a oportunidade de passar um ano nos Estados Unidos. E o que você falou, eu vim de uma família nascida aqui em Analândia, né? Uma cidade pertinho daqui, da qual todo fim de semana nós vamos, né? Com a família. E aí viemos para São Carlos, e de São Carlos nós fomos para Santos. E depois, você vê, eu voltei para São Carlos de novo, né? Deu até a oportunidade de ficar próximo de Analândia. Então, meus pais eram nascidos em Analândia, né? E depois nós viemos para São Carlos, fomos para Santos, e depois, né, logicamente, a vida vai caminhando aí, a gente vai perdendo essas pessoas queridas da gente, mas Deus vai dando outras, né? Mas nessas pessoas que foram para o plano superior, existe o pai e a mãe dele. E eu queria que ele falasse o nome do pai dele, o nome da mãe, e falasse um pouquinho sobre os dois. Exatamente. O nome do meu pai era Argemiro Schausch, né? E meu pai foi funcionário público aqui em São Carlos, né? E depois, quando a gente foi para Santos, ele foi transferido para lá. Então ele foi funcionário público a vida inteira. E os meus 10 primeiros anos de vida eu morei aqui, né? E já com meus pais, lógico, né? E minha mãe, ela chamava, né, Floripes Maria Bertoli Schausch. Então, também minha mãe trabalhou em casa, né? Eu sou o 7º filho, né? Que antes tinha bastante filhos, né? Mas eles foram pessoas simples, mas que sempre me deram apoio. Meus irmãos também, que eu sou o caçula, né? da família. Meus irmãos sempre me deram muito apoio porque eles não tiveram a oportunidade de estudar. Aqui em São Carlos eles trabalhavam um trabalhava em farmácia, outro em armazém, né? Eles nunca tiveram a oportunidade de estudar. Quando foram para Santos, aí estudaram um pouco. Mas aí eles já tinham me dado toda a oportunidade de eu estudar, e foi a coisa que melhor que me aconteceu, né? Ter uma família da qual eu podia contar, e eu só tive que estudar, e cada vez a gente vai aí, tentando evoluir mais dentro dessa área de resíduos sólidos e conhecendo as pessoas, né? E trabalhando para que essa área evolua sempre. Nesse caso, família, quando se fala de família, também fala um pouquinho da tua família, né? Você conheceu sua esposa onde? Quando você a viu pela primeira vez? Fala um pouquinho o nome dela e quando você a viu pela primeira vez. Conta pra gente. A Neia, né, Edneia Maria Gonçalves Schausch, né? Nós estamos casados também, vai fazer 43 anos agora em maio, né? E a Neia também é de Analândia, né? Só que ela era uma turma anterior à minha, né? Um pouco mais nova. E aí eu conheci a Neia, eu acho que ela tinha uns 15, 16 anos, eu tinha 20, né? Aí depois cada um foi assim para um canto, né, estudar, e depois por uma questão da vida, não sei, as coisas acontecem, né? Mas eu já conhecia ela também de uma família muito legal de Analândia. Aí quando a gente se reencontrou na segunda vez, aí foi logo que a gente já ficou noivo, casou, e temos 2 filhos, né? Temos 2 filhos. O nome, um é Bruno Gonçalves Schausch, que é médico veterinário, e a outra é Maína Gonçalves Schausch. A Maína, inclusive, trabalha aqui na Embrapa, aqui da 15, né? Fez administração de empresa. Trabalha aqui com o pessoal. Então, tenho 2 netinhos, né? Um chama Guilherme, que é do Bruno, filho do Bruno, e o outro chama Augusto, que é da Maína.
Ô Kleber, lá em casa tem um palmeirense e um corintiano. Os dois netinhos, um netinho é palmeirense e um é corintiano. Tenho que lidar com isso. Desse jeito sorridente, família, que inclusive fala claramente do agradecimento, do reconhecimento dos irmãos por ele ser o que ele é, da mãe querida, do pai aplicado, amado. Vem um ser humano que internacionalmente é conhecido em resíduos sólidos. Inúmeras publicações, inúmeros trabalhos de pesquisas, muitas orientações. Isso eu estou falando do Dr. Valdir Schausch. Professor, fala para mim, à medida que o professor começou a orientar, trazer esse pessoal que queria ser um cientista e dar a mão, e naquelas aulas tão boas que eu pude assistir, inclusive, maravilhosas, o que aconteceu, o que acontece, melhor dizendo, na vida de um pesquisador renomado que tanto ajuda, que tanto ampara, que tanto orienta? Olha, Kleber, eu tenho, todos os dias agradeço a Deus porque eu tive uma oportunidade enorme que foi me dada e também a sequência com que os pós-graduandos vinham. Sabe, se existe esse núcleo, se existe a área de resíduos sólidos, é óbvio, né? O departamento tem que sempre te dar apoio. Mas depois você vai com as suas próprias pernas, né? Então, o reconhecimento que a gente está tendo no Brasil de vários pesquisadores que estão fazendo mestrado, doutorado, que vêm para cá, esse reconhecimento assim está deixando o nosso nível cada vez melhor. Então, a gente procura orientar esse pessoal, mas dá asas, né? Para que quando a gente explica a área de resíduos sólidos, eles começam a perceber que a área de resíduos sólidos não é como, por exemplo, só um caminhão que pega o lixo, leva para um determinado lugar. Ela é muito mais ampla, muito mais dinâmica, tem ciência, tecnologia na área de resíduos sólidos, contando com todos os resíduos. Então a gente foi ficando conhecido, e a Escola de Engenharia de São Carlos sempre foi uma referência, né? São Carlos foi sempre uma referência pelos institutos que tem, pela Escola de Engenharia, e todas as engenharias. E na hidráulica e saneamento vem muita gente de fora. E na área de resíduos sólidos, olha, posso te dizer com muita satisfação e com orgulho que dos últimos 20, 25 anos, o pessoal tem mantido. O nosso núcleo tem 20 anos. Nós, inclusive, aproveitando, a cada 2 anos a gente faz um simpósio aqui em São Carlos. Nós, o ano que vem, já vamos fazer o 9º simpósio. Então, tem muitas publicações, né? E para fechar toda essa parte do pessoal que vem de fora, eles sempre me ajudaram muito, não só na preparação de aulas, mas também agora nós temos junto ao núcleo, todas as publicações eles fizeram e puseram como se fossem 4 livros, assim, sabe? De toda a área de resíduos sólidos. Então eu tenho tido uma felicidade enorme, por isso que não morreu ainda o núcleo, né? De toda vez que porque o pessoal, né, Kleber, eles vêm e lógico, depois um ou 2 ficam para fazer pós-doutorado, mas a maior parte eles vão cuidar da vida deles, voltam para os seus estados, o que eu sempre acho muito interessante, formação de recursos humanos da onde eles vêm. E resíduos sólidos, uma outra coisa, você está me dando a oportunidade de falar e está me fazendo umas perguntas muito bacanas. Para você ter uma ideia, aqui na nossa federal, no Departamento de Engenharia Civil, tem 3 professores que saíram daqui, da nossa pós-graduação. A gente tem em Campinas, na Unicamp, tem em Limeira, que também é da Unicamp, tem na Unesp, em Rio Claro, e alguns outros lugares do Brasil que eles seguiram a carreira nos seus próprios estados. Então isso daí me dá uma satisfação enorme, né? No sentido de que a área não morre em função dessas pessoas de alto nível que vêm aí e que mantêm a área de resíduos sólidos sempre em alta. Agora, quando um pesquisador renomado assim fala, muita gente ouve. Ele ajudou muito a pensar sobre resíduos sólidos no Brasil, o que fazer com o lixo, o que fazer com o chorume, lá onde se deposita o lixo, o que se fazer. Sempre Valdir, sempre preocupado com isso. O impacto ambientais, os problemas de impacto ambientais que isso pode gerar para a natureza, para a nossa vida, para as futuras gerações. Valdir Schausch pensou e
fez muita ciência e pesquisa nessas linhas. Mas, professor, quando você pensa dessa forma e externa dessa forma, você poderia dar um recado para as futuras gerações. O que um pesquisador pensa a respeito para as futuras gerações, para a questão ambientais e de meio ambiente, que tanto está aí nos temas nacionais e internacionais? O que você poderia deixar como um legado, como uma mensagem, como um recado para essas futuras gerações? Eu acho que para esse pessoal que vem vindo, né, independente assim da idade, né, e uma coisa que está acontecendo é que, em função de mídia, o pessoal já conhece um pouco da área de resíduos sólidos, não sabe muito o que pode ser feito tecnicamente, óbvio, porque tem pouca idade. Mas eu acho que o que mais eu acho que poderia fazer com relação à área de resíduos sólidos é a formação de recursos humanos nas várias áreas dos resíduos. Vou citar alguns exemplos. Resíduos da construção civil. Resíduos da construção civil é um problemão que a gente tem no município, particularmente na área urbana, né? Então, se você formar recursos humanos, e principalmente, viu, Kleber, no poder público municipal, né, falta pessoa no poder público municipal para cuidar de lixo, porque eu falo para os meus alunos para nunca falar a palavra lixo, e agora eu falei, né, porque a maior parte dos resíduos, 85%, a gente pode reciclar, reutilizar, tratar, né, não é lixo, né, não é a palavra lixo, mas de vez em quando saia, né. Então, para essas gerações, o que está acontecendo é que eu já percebo que eles, pelo menos, quando eles estão no... Eu vejo meu netinho, né? Meu netinho que tem 6 anos, eu já passo uma lição para ele ver que cor amarelo que tem que pôr no resíduo, o verde, né, o azul, o que é aterro sanitário. Então isso daí é uma coisa muito simples, mas uma coisa muito interessante, muito importante. Agora, para o pessoal que vem fazer a área que vai estudar graduação e depois quer fazer pós-graduação na área de resíduos, como eu te falei, muita gente tem vindo fazer, não só comigo, né? Lógico, mas tem vindo fazer, é você fazer pesquisas direcionadas para a sociedade, né? E quando eu falo pesquisas direcionadas para a sociedade, você tem que, eu sempre falo isso, você tem que dominar várias questões técnicas, não vai saber tudo de tudo, né? Nós estamos só falando da área de resíduos sólidos, lógico, né? Mas você tem que cumprir leis, né? E tem que ter as normas, você já tem que cumprir, senão você não dá BNT, lógico, senão você não faz nem projeto, né? Agora, seguir lei, cumprir lei, às vezes a pessoa é muito técnica, ela não gosta muito de ler lei, mas a lei é fundamental, né? Tanto que tem nos Estados Unidos, a primeira coisa que se fala em meio ambiente é que você tem que seguir lei, né? Porque a técnica, por exemplo, inovações na área de resíduos sólidos, nós temos que fazer principalmente o beabá, que a gente não faz ainda. Nós temos muitos lixões ainda no Brasil. E como você falou do chorume, né? Então, se eu tenho lixão, eu não sei para onde esse chorume está indo, né? Então, quer dizer, não tem mais jeito. Às vezes daí é torcer para que a gente faça uma parte de remediar, né? Ao invés de prevenir. Então, eu acho que essas futuras gerações que vêm se aprofundem cada vez mais em estudar resíduos. A área está aumentando cada vez mais com relação à ciência e tecnologia. Você pode perceber isso daí, né? Tem muitos pesquisadores aí fazendo pesquisas na área de resíduos sólidos. Mas nas universidades, isso é que eu acho que é o ponto mais fundamental, você não tem professores na área. Eu estou te falando hoje, hein? Estou te falando coisa de hoje, né? Você ainda não tem, e eu tenho participado de vários concursos ultimamente aí, que tem me deixado muito contente, muito alegre. Agora que o Brasil está começando a ter em algumas escolas, alguma pessoa, algum profissional que trabalhe com resíduos sólidos. Kleber, e tem que trabalhar com resíduos sólidos, ele não pode dar uma aula de hidráulica e ser de resíduos sólidos, dar uma aula de alguma outra coisa e ser de resíduos sólidos, ele tem que estudar resíduos sólidos. Ele tem que passar o dia inteiro estudando resíduos sólidos. Assim como outras pessoas estudam água de abastecimento. Estou falando mais da minha área de hidráulica e saneamento, né? Que as outras eu não tenho nem condições de falar. Mas, por exemplo, você não pode ter um professor que seja de tudo, né? Porque de meio ambiente você pode ter uma pessoa, mas é muito abrangente. É muito abrangente. Então as pessoas ainda não perceberam, estão começando a perceber agora,
tanto as universidades federais quanto estadual, que tem que ter uma pessoa responsável pela área de resíduos sólidos, para ministrar, porque senão você tem que ministrar aula na graduação, na pós-graduação e fazer pesquisa em resíduos sólidos. Não é em resíduos sólidos, é águas subterrâneas. Resíduos sólidos e fenômeno de transporte. Resíduos sólidos é resíduos sólidos, né? Resíduos sólidos. E daquilo que você falou, eu estou lembrando, agora nós temos um projeto legal aqui, que está ali embaixo, perto da Marginal, numa área ali perto da Marginal, que são processos que a gente está desenvolvendo com relação ao aproveitamento energético de resíduos. Então, você não pode ir lá de vez em quando ou falar de vez em quando em resíduos. Você tem que ler todos os dias. E para isso, resíduos é ciência e tecnologia. Você não pode abranger mais outras áreas. É lógico que tem inter-relações, né? Vou citar só uma, que o pessoal... Por exemplo, o lodo de esgoto, né? O esgoto que a gente tem, a estação de tratamento de esgoto aqui em São Carlos. O lodo de esgoto, quando ele fica com menos água, ele é considerado semissólido, que é um resíduo sólido. Então é óbvio que tem uma relação com esgoto. Mas quem estuda esgotos é o pessoal de águas residuárias. A gente estuda uma partezinha só disso daí. Agora, os outros resíduos que geram em hospital, farmácia, clínica veterinária, que são os resíduos de serviço de saúde, né? O que eu te falei do resíduo da construção civil, os da logística reversa, de porto, aeroporto, né? Tem muitos tipos de resíduos, resíduo de mineração, resíduos industriais, né? Então, você não pode de vez em quando pensar em estudar um pouco de resíduos, né? Você tem que ter profissionais preparados para que essa área vá cada vez mais para frente. E aqui eu tive essa oportunidade que me deram, e depois, como nós falamos, todos os pós-graduandos vieram, né, e cada vez mais puseram a área num nível mais elevado. E posso te falar isso daí, que foi mesmo um nível bem mais elevado que eles estão colocando a nossa área de resíduos. E outra coisa só, Kleber, assim, nesse sentido que você está falando, pelo menos para fechar, quando você vai pedir verba para o governo, você tem que dizer o que você é, né? Você não pode falar, eu sou do meio ambiente, você não vai pegar a verba nunca, né? Já pegando em resíduos sólidos já é crítico, né? É muito mais difícil. Então você não pode ser de diversos tentáculos aí, né? É a área de resíduos sólidos, formação de recursos humanos junto às universidades. Esse é o fator mais fundamental que eu poderia deixar um recado. E, se possível, formar pessoas para trabalhar nas prefeituras, de alto nível. O professor, quando ele pensa amplamente, chegando a pontos estratégicos para a gente, para a sociedade, para o mundo, para o meio ambiente, para a nossa vida. Como o Valdir Schauch é uma pessoa muito espiritualizada também, ele vai deixar uma mensagem final para a gente nesse ponto, dessa forma. Valdir, fala alguma coisa que vem do seu coração para os seus netos, para a tua esposa, para os teus pais que estão lá no céu. Fala alguma coisa para a humanidade. O que você pensa sobre a vida e sobre o futuro da humanidade? O que a gente deve pensar? A primeira coisa que, já fazendo até um pouco de propaganda, porque aí é o que eu penso também, é o que eu sinto também, é com relação ao que vai começar hoje a novela, né? E eu acredito muito. Todos os dias eu rezo e todos os dias, cada vez mais eu tento pegar essa parte espiritual e desenvolvê-la, né? Minhas orações diárias são para a família, mas também eu criei algumas coisas no sentido de falar. Criei não é muito, parece que é uma coisa do outro mundo, né? Mas assim, no sentido do que eu penso, do que eu falo todos os dias quando eu converso com Jesus, né? E acredito muito, piamente com relação a essa parte espiritual, e vivo essa parte espiritual todos os dias, e as rezas que eu falo é para a humanidade, para nós aqui. Eu sempre começo no nosso planeta Terra, para nunca esquecer onde a gente está, né? No nosso planeta Terra, depois tem as nossas galáxias, tem o nosso universo, e esse universo cada vez mais
eu acho que ele vai ficar juntando a parte técnica com a parte espiritual. O que a religião tenta fazer, né? Eu acho que todos os dias eu rezo e todos os dias isso me dá uma força que você não imagina. Eu recentemente, agora o ano passado, tive alguns problemas de saúde e, Kleber, é incrível quando você reza, como existe alguma coisa que te faz viver, que te faz... precisa ter fé, não é rezar de qualquer forma, né? Mas quando você reza, pondo a parte espiritual, porque ela existe, né? Essa parte espiritual, ela existe, no meu modo de entender, né? Lógico, né? E ela é que me dá essa força diária, e me deu o ano passado, e todos os dias eu acho que a gente deve rezar, não só pedindo para a nossa família, mas particularmente para a família, para o anjo da guarda sempre proteger os netos. A gente faz isso, né? De proteção, mas também para a humanidade. E a humanidade quer o quê? Sempre quis, e agora nós estamos precisando de muito mais da paz, né? Eu peço para que cada dia que passe a gente procure, com todas as forças que a gente tem a paz. Que a paz é para o ser humano, não é a paz só para o Kleber, para mim, ou para quem um é corintiano, outro é São Paulino, a paz é, senão nós não vamos ter futuro nessa terra aqui. E a paz, ela está vindo. Ela demora, mas ela virá. A paz virá da forma como eu senti o professor Dr. Valdir Schauch falar, se posicionar e principalmente trabalhar vibrações tão positivas e ternas para a humanidade, onde o resíduo sólido está, o meio ambiente está, mas principalmente a presença de Deus, como Ele mesmo declarou. Um forte abraço, meu nome é Kleber Chicrala e a gente vai se ver no próximo programa. Até lá. Se continuarmos com o atual índice de consumo de plástico, teremos verdadeiros mares de plástico por volta de 2050. Analisamos as causas do acúmulo de plástico no mar e as consequências que isso acarreta.